Olá, pessoal. Sou o professor Eduardo. Vim falar com vocês sobre ângulos entre retas reversas. Retas reversas nós já falamos anteriormente. E um dia desse, conversando com um aluno curioso, geralmente os curiosos aprendem até mais, né? Perguntou para mim: professor, como eu faço para calcular o ângulo entre duas retas reversas? E eu perguntei: por que você quer saber? Porque eu estou com um problema envolvendo um tetraedro regular e eu queria saber o ângulo entre duas arestas opostas de um tetraedro regular. Bem, primeiro eu tenho que falar sobre o ângulo entre retas reversas. Eu trouxe aqui a situação de uma reta R que tem um ponto em comum com o plano alfa. Ou seja, a reta R não pertence ao plano alfa. E tem uma reta S contida em alfa. Essas duas retas não são coplanares e não possuem ponto em comum. Então já sabemos que R e S são reversas. Bem, a ideia para a gente calcular o ângulo entre as duas retas é a seguinte: trabalhar um pouco com projeção. Por exemplo, se eu tivesse duas retas passando pelos bastões de giz, né? Então, teria aqui, no caso, duas retas reversas. E o ângulo entre as duas retas reversas? De repente você daí consegue ter uma ideia de qual é o ângulo. Parece um pouco 90 graus. Né? Essas duas retas são reversas ou não? Parece um pouco, né? Então a ideia é projetar uma reta ou traçar uma reta paralela a uma delas de maneira que seja concorrente. Vamos trabalhar um pouco com essa situação, porque nós sabemos identificar no dia a dia. Temos duas retas reversas. Consigo ver o ângulo entre elas? Acho que sim. Mas vamos formalizar um pouco melhor essa situação. Vamos lá? Então a ideia, tenho duas retas reversas SR. Estou em busca de um ângulo que eu vou chamar de θ, que é o ângulo, vou abreviar aqui, entre as retas RS. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma reta paralela à reta S, de maneira que a reta paralela à reta S seja concorrente à reta R. E eu vou aproveitar esse ponto P, concorrente pelo ponto P. Então, eu vou pegar uma nova reta paralela a S, aqui. É óbvio que nós só estamos vendo uma parte da reta, né? Porque a reta vai seguindo a direção indefinidamente. Vou chamar essa reta de S'. São duas retas paralelas. Lembre-se que duas retas paralelas são coplanares. Eu vou aproveitar e vou colocar que a S' está contida no plano alfa também. Tá bom? Já sabemos que a reta S está contida no plano alfa, a S' também contida no plano alfa. E temos que S é paralela a S'. Mas agora temos uma nova situação. A reta S' é concorrente a R. Retas concorrentes, eu vou colocar o ponto para cá, eu consigo rapidamente medir o ângulo entre as duas retas concorrentes. Então, nós dizemos que esse ângulo entre S' e R é o mesmo ângulo entre S e R. Então, assim que conseguimos calcular entre R e S'. Assim, conseguimos calcular o ângulo entre duas retas reversas. Podemos pegar uma paralela a uma delas que seja concorrente à outra. E aí podemos agora trabalhar com o problema que o aluno me trouxe. Eu quero calcular ou medir o ângulo entre duas arestas opostas de um tetraedro regular. O tetraedro regular, muita gente chega e fala: professor, é uma pirâmide, né? O tetraedro, o nome tetraedro, vem de um poliedro com 4 faces. E no caso, nós conseguimos construir um poliedro com 4 faces triangulares.
Nós chamamos de regular se todas as faces são congruentes, são iguais. Então, o tetraedro regular é uma pirâmide de base triangular, pode ser vista dessa forma, ou pode ser visto como um poliedro com 4 faces triangulares e todas as faces são iguais. Bem, então a gente já sabe como característica que o tetraedro regular tem 4 faces triangulares que são congruentes e, além do mais, como eles têm que possuir todas as arestas congruentes. Com isso, os 4 triângulos que vão aparecer são triângulos equiláteros. Tá? Então, na verdade, são 4 triângulos equiláteros. Congruentes, iguais. Pronto. Eu vou pegar como, para me auxiliar na solução desse problema que foi proposto, vou pegar um cubo. Dada a representação de um cubo aqui, vou traçar uma diagonal do cubo, na face superior. Aqui uma diagonal. Na face superior. E vou pegar uma diagonal na face inferior. Bem, duas diagonais de faces do cubo. Essas diagonais, elas não são coplanares. Eu posso chamar, então, de diagonais de reversas, né? Como se eu estivesse passando duas retas reversas. Já sei agora calcular o ângulo entre duas retas reversas. O que eu preciso fazer? Preciso traçar, por exemplo, uma paralela à reta que passa por essa diagonal, de maneira que a paralela seja concorrente à outra reta, ou à outra diagonal. Ao pegar uma paralela a essa diagonal, eu pego aqui a outra diagonal de face. Com isso, tem um encontro de duas diagonais de um quadrado. Duas diagonais de um quadrado, elas são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus, né? Ou são ortogonais, formam um ângulo de 90 graus. Ah, então, peraí, professor. Significa, então, que essas diagonais de faces, do jeito que foi proposto, ou do jeito que a gente colocou aqui, formam 90 graus, formam um ângulo de 90 graus? É verdade. Então, nós chamamos ou falamos que são ortogonais. Ah, então, retas ortogonais são chamadas de retas que formam um ângulo de 90 graus. Bom, então está ali, ou π sobre 2 radiano, maneira que você preferir trabalhar. As duas diagonais, então, são ortogonais. Mas espera aí, onde é que entra o tetraedro nessa história? Eu peguei o cubo para me auxiliar, porque a partir do cubo eu vou montar um tetraedro regular e pegando como arestas as diagonais que eu já desenhei. Vamos lá, me ajudem. Vou chamar aqui esse vértice do cubo de V. Vou chamar esse vértice do cubo de A. Este vértice do cubo de B. E vou chamar esse vértice do cubo de C. Com isso, eu vou formar o tetraedro regular. Lá vai. VB. Qual é a medida de VB? Diagonal num quadrado, né?
É a mesma medida de VC, que também é diagonal do quadrado? É. É a mesma medida de AB, que também é diagonal do quadrado? É. Vou tirar o que eu tinha feito anteriormente. Vamos lá? VA. Qual é a medida? Diagonal do quadrado? Sim, também. VC. Diagonal do quadrado? É, da face lateral aqui. É a mesma medida de... VC tem a mesma medida que AC, a mesma medida que a AV, a mesma medida que a AB? Sim. Tudo acaba sendo diagonal de um quadrado. Espera aí, não fechei o poliedro. O que falta fechar? O BC, lá atrás. No quadrado lá de trás. Opa, olha só. Representei dentro de um cubo um tetraedro regular. Com vértices V, A, B, C. Então eu tenho um tetraedro regular. V, A, B, C. E percebemos que as faces são triângulos equiláteros. Triângulos equiláteros iguais. Se eu tenho a medida A, essa diagonal, A raiz de 2, A raiz de 2, A raiz de 2, A raiz... Tudo igualzinho. Ah, professor, então eu aproveitei o cubo. É verdade. Eu aproveitei o cubo para mostrar que duas arestas opostas de um tetraedro regular formam 90 graus. Ou seja, são ortogonais. Quaisquer duas arestas opostas sempre formam 90 graus. Sempre são ortogonais num tetraedro regular. Que recebe até o nome de tetraedro ortogonal. Já é um nome específico. Bem, está demonstrado para vocês. Até a próxima aula.